Eu entreguei para ela. Ela olhou e disse, rapaz, mas que tomate bonito você escolheu. Eu olhei para ela e disse, senhora, é porque eu escolho como se fosse para mim. Porque se fosse para mim, senhora, eu queria o melhor. Aleluia. Se fosse para mim, eu gostaria de perfeito, eu não gostaria de machucado, nem com aqueles coágulos de água que tem no tomate. Eu gostaria de um tomate bom e não apodrecido. Eu aprendi naquele dia, irmãos, o que é um culto. O culto, irmãos, a qual nós estamos aqui, porque isso aqui é um culto. Culto não se começa aqui. O culto se começa em casa. Não se começa culto dentro da igreja. Se começa culto dentro de casa. A Bíblia diz que a cada ano Arão tinha que oferecer um sacrifício. A Bíblia diz que aquele que ia oferecer algo a Deus, ele criava o animal, ele banhava o animal, ele tirava todas as manchas e alimentava. O animal tinha que ser perfeito, o animal tinha que ser sem mancha, o animal tinha que ser sem mácula, para que quando chegasse diante de Deus, ele pudesse oferecer aquilo que ele tinha de quê? De melhor. É por isso que muitas das vezes Deus ele não opera. Aleluia. É por isso que muitas das vezes Deus não faz. É por isso que muitas das vezes Deus não responde, porque o que oferece para Ele não presta. O que nós damos a Ele é ruim. O que nós oferecemos para Ele é qualquer coisa. Que o que nós oferecemos para Deus não é agradável aos seus olhos. E como eu aprendi terça-feira passada com o irmão Pedro, que Deus ele recebe a adoração pelo nariz. Ele recebe a adoração pelas suas narinas. Se é agradável a adoração, ele responde. Porque nós adoramos não é só simplesmente para render graça, mas nós adoramos em prol de resposta. Anai, chokeminai. Nós adoramos porque queremos que aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, Ele possa nos retribuir. Aí você vai entender por que muitas campanhas não prosseguem, por que tem muitos trabalhos que falem, por que tem muitas igrejas que não crescem, por que tem muitas pessoas que têm ministério, o ministério cresce depois afunda, porque o que se oferece a Deus não é agradável aos seus olhos. Segunda coisa, porque é que muitas vezes Deus não faz, é porque a minha vida está torta. O sacrifício tinha que ser perfeito e não podia ser maculado. O sacrifício não podia ter defeito. Eu tinha que dar a Deus, nós temos que dar a Deus o que é bom e não o que é ruim. Porque ruim você dá para quem você quiser, mas para Deus você tem que dar o melhor. Aleluia. Qualquer coisa, um sapato furado, você dá para o seu pai, para sua mãe, para o seu parente. Mas Deus não é seu pai nem sua mãe. Deus é um ser eterno. Amém, Senhor. Que o que eu ofereço para Ele tem que ser bom. Porque se eu quero chamar a atenção do Pai, eu tenho que tomar uma atitude nova. Eu tenho que trazer algo novo. Olha aí. Porque se isso é um culto, por que nós estamos pedindo, amada e querida igreja? Porque um culto nós vamos para oferecer. Culto se faz holocaustos. Culto se faz sacrifícios. E o sacrifício que Deus quer tem que ser perfeito. Aleluia. É por isso que muitas das vezes vamos começar a entender nessa tarde. Porque é que Pedro e João subiam a um culto, você vai começar a entender. Eu só estou na introdução, melhor nem introduzir ainda, eu só estou pintando a tela para você entender. A gente vai começar a entender porque existem orações que não passam do teto. É por isso que Deus ele aceita do publicano e não aceita do fariseu. Não é porque o homem era fariseu, porque o fariseu, no fundo, nós somos parecidos com ele, disse Yosef e Akiva. Porque o fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. O fariseu acreditava que Deus iria julgar o mundo. Os fariseus acreditavam que viria o Messias para libertar a igreja. Os fariseus acreditavam no poder da palavra. Então, no fundo, nós parecemos e somos fariseus.
Mas por que Deus ele ouve a do publicano, mas não ouve a do fariseu? Porque o publicano orou com sinceridade. O publicano não ousou levantar a cabeça. Ele disse: Senhor, ser propício a mim, Senhor, me perdoa, que eu sou pecador. Ele reconheceu quem ele era. Ele demonstra a sua fragilidade. Ele demonstra aquilo que ele tem diante de Deus. Glória a Deus. E às vezes nós queremos falar com palavras bonitas. Achamos que Deus ele se move, ou Deus reage pela nossa aparência, ou Deus reage pelo nosso jeito, as nossas palavras. Não. Deus ele reage quando há mudança no nosso interior. Quando há mudança na nossa vida. Todos nós queremos uma resposta nessa noite, nessa tarde. Todos nós viemos com propósito, acredito assim. Todos nós nos deslocamos dos nossos lares porque queremos ouvir algo de Deus para a nossa vida. Porque a nossa vida não está como nós queremos. Muitas vezes estamos sufocados, aleluia. Muitas vezes o fardo está pesado, a cruz desce e parece que está entrando no ombro. E nós viemos aqui porque queremos algo da parte de Deus. Aleluia. Deus se encontra no nosso meio, para Deus se manifestar é outros 500. Porque Deus se encontra porque há justos. Mas para Deus fazer algo, ele tem que ver uma atitude nova. Aleluia. Aquela mulher interrompeu aquele culto, aquela mulher devia ser apedrejada. Aquela mulher devia ser morta. Porque estava só Simão, Jesus e mais 10 pessoas. Jesus não levou nem os seus discípulos, ele foi sozinho. Aquela mulher podia ser enxotada, podia ser apedrejada, mas ela foi dizer: eu não saio daqui enquanto ele não falar comigo. Eu vou para aquele lugar, eu sei, nem que me mate, nem que me expulse, mas eu vou buscar algo com ele. Aquela mulher, ela chora diante de Jesus. Jesus diz para ela: filha, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, aquele que estava no culto se manifesta. Porque o que Simão estava fazendo era um culto a Deus. Mas o culto que ele estava oferecendo não prestava. Porque ele não queria adorar a Deus, ele queria achar uma falha em Cristo. Muitas vezes estamos reunidos aqui, em vez de nós nos ligarmos com Deus, estamos sondando o culto. Ficamos sondando a palavra, ficamos sondando as músicas. Ninguém sabe cantar, ninguém sabe pregar, ninguém sabe falar. Começamos a desfazer daquilo que está sendo obrado aqui. E tudo isso Jesus ele vê no nosso coração. Glória a Deus. Tudo isso ele contempla e vê, porque Deus ele sonda sentimentos. Aleluia. Porque aqui nós estamos sentados com a Bíblia, mas só Deus sabe o que é que está aqui. Glória a Deus. Ele sabe o que é que passa aqui. Então ele conhece nós, mais do que ninguém. Então ele sabe qual é a sua atitude que você vai tomar quando você sai daqui. Ele sabe o que você está tentando fazer no seu pensamento agora, nesse momento. Ele sabe. Então a pergunta é: o que é que nós temos para oferecer a Deus nessa tarde? O que é que nós temos para dar para o Senhor? Se nós queremos que a nossa resposta chegue, se nós queremos que o nosso sacrifício seja agradável, se nós queremos que o holocausto que nós estamos aqui preparando, Adarasheminai, seja respondido, mas é respondido porque a estrutura dele está quebrada, porque o altar está desfeito. Aí você vai começar a entender. A Bíblia diz que Jesus disse a Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro. Quando a Bíblia diz que ele desce, ele obedece. Desci, obedeci. Diz a Bíblia que Jeremias disse: eu vi o oleiro fazendo nas suas mãos o vaso. Aleluia. No versículo 6, Deus fala para Jeremias: não sois vós assim como este vaso nas minhas mãos, ó casa de Israel. Há 3 elementos distintos nesse texto: a olaria, que é a casa do oleiro, ao oleiro e ao vaso. A Bíblia vai nos ensinar, e sempre vai nos ensinar, que evangelho não são coisas imediatistas. Na obra de Deus não há nada imediato.
Tudo no Evangelho é processual. Tudo no Evangelho é gradativo. Tudo na nossa vida há forjas. Por que que nós nos escandalizamos, como foi dito aqui, que viram aquele moço falar em língua? É porque, meu filho, da barranca do rio, aonde o barro é tirado, para ele chegar até a prateleira, tem um processo. Há um processo para ser tirado o barro, ou alabastro, ou barro, em outras palavras. Ele é tirado, a argila é pegado, se faz aquelas bolas e mais bolas, é colocado de lado. Depois o oleiro pega aquelas bolas, vai amassando, vai tirando as pedras, vai tirando mais pedras, vai tirando os curgúis, vai tirando raízes, vai tirando coisas. Para quê? Para que quando chegue na parte de modelagem, ele esteja aparável para ele modelar. A Bíblia diz em João, no capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo não cair na terra e ele ficar só lá, ele não produz fruto. O grão de trigo ele tem que ser lançado, e quando ele é lançado, ele tem que morrer. Porque quando ele morre, ele produz fruto. Eu tenho que matar. Se eu tenho que matar, significa que está vivo. Significa que ainda está em mim a minha carne. Você nunca vai se libertar dela. Você nunca vai se libertar de desejos, de impulsos. Você não vai. Porque a sua estrutura é carnal. Mas a Bíblia diz que o grão tem que morrer. Está descendo a unção de Deus aqui neste lugar. Aí te homenária semenara que a subcanto. Anava subcanarai. Tem que morrer o que existe dentro de mim. Porque se eu deixar que os meus impulsos e os meus desejos me controlem, eu não sou um homem, eu sou um animal. Porque o animal ele age por instinto. O animal age por aquilo que a sua carne e o seu instinto lhe direciona. O cristão não, ele está em Cristo. Se ele está em Cristo, a sua natureza, ela é transformada em velha em uma nova. Então não sou mais eu que me reine nem me governo, mas a presença de Deus que está na minha vida é que me controla. Que seja assim, Senhor, nossa vida. Não é só você chegar e dizer, aceita Jesus, aceitou, receba Jesus, glória a Deus, amém, e amanhã tá, não é assim não. E amanhã há uma moda nas nossas igrejas. Eu estou escrevendo um sermão sobre isso. Há uma moda nas nossas igrejas. O cara aceita Jesus hoje, depois de 2 dias o cara já está lá em cima. Não. Tem pessoas que ainda, existem muitos de nós, que ainda estamos sendo trabalhados ainda. Não somos vasos ainda. Existem pessoas que estão sendo trabalhadas pela mão do oleiro. Ainda não são vasos, nem forma de vaso ainda tem. Amém. Há outras que estão no campo e o oleiro nem meteu a mão no barro ainda. Há outros que estão entrando no forno. Há outros que estão saindo do forno. Aleluia. Há outros que estão saindo, estão sendo pintados porque vão para a prateleira. Outros estão sendo vendidos, outros estão no mercado. Mas para que tudo chegue ao processo, meu filho, a sua vida, quem quer ser usado por Deus, qualquer pessoa que quer ser usada por o Senhor, qualquer mulher que quer ser usado pela mão de Deus, tem que passar pela casa do oleiro, tem que passar pelas suas mãos, você manda carabachai, tem que passar pela mudança de Jeová, tem que passar, e se tiver rachadura, ai meu filho, ele vai quebrar você de novo. Aracanava subcanto desce.
Porque do jeito que nós estamos agradando a Deus. Porque está vazando óleo, darai, camandarai. Está vazando pelas amantes, pelas laterais, não pode. Porque quando davai o Sheminai, quando o vaso estiver preparado, quando o óleo descer, ele tem que estar apto para receber. Não pode esvaziar, não pode sair, não pode jorrar nenhuma gota. O óleo tem que descer. Mas para o óleo descer na pessoa, o vaso tem que estar pronto. Deus está fazendo a tua vida. Por que tu chora? Por que tu reclama? Por que tu murmura? É Deus que está morjando e forjando a tua vida. É Deus que está te colocando no forno. Está queimando, vai doer mais, meu filho. Se está ardendo, Deus vai te assar mais. Porque o que Deus quer colocar dentro do vaso é puro e perfeito. O que Deus quer colocar em terra, manto, camanai, é precioso. Deus não dá a ninguém. Se está doendo, será maior que Deus vai te dar. Se tu está sofrendo, será maior. Ai, como foi dito terça-feira, a cana vai ser quebrada. Não é assim, irmão Pedro? A cana vai ser quebrada, vai ser moída. Por quê? Porque tem coisa na nossa vida que não presta, que precisa ser tirada, que precisa ser arrancada. Às vezes é uma falta de fé, às vezes é uma timidez, às vezes é orgulho, às vezes é soberba que precisa ser tirada. Então faça como Naamã, desça. Desça, vá. Não, mas tem tantas coisas para eu fazer, tem tantos rios belos. Amando, quer me dar a Sheminaracé. A noite diz: pode o vaso reclamar por aquele que me fez assim? Porque sou obra, somos feituras feitas à mão de Deus. Aleluia. Não questione o trabalhar e nem o obrar de Deus na sua vida. Aleluia. Não questione porque Deus está fazendo assim ou está fazendo assado. Aceite. Como ontem eu estava na oração, eu fui enviado, Deus disse: lembra do meu servo, vai lá na casa dele, tem algo para entregar na vida dele, leva esse renovo que eu estou te dando e derrama na vida dele. Cheguei lá, orei, derramei, Deus derramou a unção. Cheguei perto da moça a qual namorava, comecei a entregar o manto e Deus me fez uma pergunta para fazer para ela. Eu não entendi quando ela respondeu. Ele disse: você quer, minha filha, essa coisa? Ela olhou para mim de uma forma sarcástica. Ela disse: eu nunca deixei de gostar. Eu olhei para ela, olhei para Deus e disse: agora eu entendi, Senhor. É por isso que eu vejo uma mão na vida dela. E quando a mão desceu, eu via, era pedaço de caco de barro para tudo que era lado. Agora eu estou entendendo. É porque tem coisas em nós que precisam ser arrancadas. É por isso que existem coisas em nós que precisam ser retiradas. E se o vaso não está do jeito e nem de acordo com o que Deus quer, ele quebra e faz de novo. Mas por que que tem que ter esse processo todo? Por que que eu tenho que entrar no forno? Porque vaso que não vai pro forno é vaso frágil. E na primeira lapada, na primeira investida de Satanás, ele quebra, ele racha, ele quebra no meio. Ele tem que estar firme. A sua estrutura tem que estar forte. Tem gente que está pregando, começou a pregar e quer que Deus realize milagre. Começou a pregar agora, quer que Deus desça manto, quer que Deus revele, quer que a alma se renda. Vá com calma, meu filho. Você está no processo. Mas eu prego, não tem ninguém. Vai pregando. Se tem 2, vai pregando. Se tem 10, vai pregando. Vai começando gradativo. De 10 vai 50, de 50 vai 80. De repente você vai olhar, tem 3 mil, tem 15 mil, tem 1 milhão de pessoas ouvindo a sua mensagem. Mas para você chegar até lá, para Deus te levantar, para Deus levantar, receba, porque esse manto é de Deus. Essa revelação foi Deus que me deu para a sua vida. Para Deus fazer algo na sua vida e na minha, Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Para Deus fazer na minha vida, na tua, Ele tem que moldar, Ele tem que quebrar. Não está do jeito que eu quero, Ele quebra, faz de novo. Não está do jeito que o Adé quebra de novo, faz de novo. Até ficar do jeito que Ele quer. Se você está no prumo, Ele vai derramar azeite sobre a tua vida. Ele vai derramar algo sobre você. Aí você vai entender por que é que aqueles homens... Aí eu entro no texto. Por que que aqueles homens foram? Porque eles estavam preparados. Aleluia.
Tomando Rebe Darachai. Havia passado um período, 3 anos e meio com o mestre. Haviam passado um período de 40 dias, vendo aparições e ensinos do Cristo. Passaram mais 10 dias orando a Deus. E depois que o Espírito de Deus desceu, aquilo que estava escrito na palavra, que aquele que começa a boa obra em nós, ele aperfeiçoa até o dia de Cristo. Aleluia. O Espírito Santo que desce em Pedro, o Espírito de Deus que desce em João, aperfeiçoa a sua vida espiritual. Amém. Fortalece. Oh, tá descendo a coisa linda aqui nesse terraço. O Espírito que está em Pedro fortalece a sua comunhão. Aleluia. Fortalece o relacionamento. Pedro e João, os discípulos eram tão ligados com o mestre, que aonde eles chegavam, coisas poderosas e grandiosas aconteciam. Aí a Bíblia vai dizer, aqueles homens foram para quê? Foram para o culto. Mas eles foram com algo para oferecer a Deus. O que é que aqueles homens tinham? Pergunta aí, o que é para ti mesmo? O que é que aqueles homens tinham? Pedro e João tinham poder. Eles tinham poder de Deus. Eles estavam levando aquilo que eles tinham recebido. Então a Bíblia vai dizer, havia 2 homens, Pedro e João, subindo para o templo. Aí a Bíblia comenta e acrescenta dizendo, e lá havia um homem pedindo esmola. Mas como era esse homem? Esse homem era um paralítico que estava na porta do templo. Então, características nesse texto nos chama bastante atenção. Porque templo é lugar aonde Deus habita. É lugar aonde os crentes vão para receber. É lugar aonde os cristãos vão para dar glória, dar aleluia. Mas o que nos chama a atenção é que bem na porta tinha alguém que precisava de algo que os cristãos que estavam dentro do templo tinham. Quando eu digo que João tinha e Pedro tinha, é como eu disse uma das terças-feiras aqui. Quando a palavra de Deus ela está em mim, quando a palavra de Deus ela controla o meu coração, acontece o que está escrito nela. Ela é viva e eficaz. Então que eu oro ou eu desfiro uma ordem, acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é semente. O coração do homem ele é um terreno. Ou melhor, a alma é um terreno. O coração é um solo. E a Bíblia diz que quem semeia a palavra é quem? O Filho do Homem. Então você vai começar a entender o que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que havia solos ao pé do caminho. Havia um solo rochoso. Havia um solo espinhoso. Havia um solo fértil. O objetivo de Jesus na sua parábola, irmãos, deixa eu sentir na presença de Deus, está forte. O objetivo de Deus nessa parábola não são as sementes que são lançadas, não é o semeador que passa, mas o objetivo de Jesus nessa parábola são solos existentes nela. A Bíblia diz que o primeiro cai o quê? Ao pé do caminho. Aí, irmão Samuel, o que é que você vê? Você vai entender o que é palavra. E quando você recebe ela, o que é que ela acontece? Escute. Ao pé do caminho ele foi, uma semente caiu, veio as aves do céu, fizeram o quê? E comeram a semente. A semente ao pé do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem a palavra. Então vem as aves, ou seja, o maligno, ele arrebata a palavra. Você sabe o que é arrebatar? É tomar a força. Segura aqui, Henrique, essa Bíblia. Segura aqui. Segura aí. O que é tomar a força? É deixa, segura. Ó, segura. A Satanás vai e arranca a palavra da pessoa.
É isso que acontece. Há uma guerra espiritual. Aleluia. Enquanto eu estou pregando, a palavra de Deus está sendo semeada e Satanás está tentando roubá-la do seu coração. Glória a Deus. Mas quando é que eu cedo e deixo que ele roube e tire de mim? É quando eu não compreendo ela. Quando eu não entendo se ele rouba, então para mim aquilo não serve. Para mim aquilo não tem utilidade. Então se não tem utilidade, eu deixo, eu esqueço, eu coloco de lado. Então ele rouba. Então vivo a mesma vida, miserável, medíocre e vazia. A segunda semente caiu aonde? No solo rochoso. A Bíblia diz que a semente cai, ela germina, mas por não ter raiz, veio o sol e queimou a semente. O que é raiz? Raiz segura a árvore. Raiz mantém a árvore. A raiz da árvore vai trazer para ela nutrientes. A raiz vai trazer comando récia, comanai. A raiz vai trazer os seus sais minerais. Se a árvore tem raiz e nutre da terra a água e os sais minerais, ela não morre. A Bíblia diz e vai nos ensinar porque é que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Por que que muitas pessoas sucumbem à tentação? Por que que tem muitas pessoas que se desviam do caminho de Deus? Por que que tem muitas pessoas que pregavam veemente contra o pecado? A naracéquia. Por que que tem muitas pessoas que dizem isso é errado, Deus condena? E por que que hoje aceita o que antes era errado? Como diz a música do Victorino Silva, parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Tornou-se um hábito, virou comum o crente pedir perdão a Deus. Por quê? Porque não há temor no coração. Quando eu me desvio cedo e faço o que era errado, é porque eu banalizei aquilo. Se eu banalizo uma coisa, então pode fazer o que quiser. Pode tomar a atitude que quiser, mas por que é que Jesus não sucumbe à tentação? Vamos lá entender. A Bíblia diz que Satanás ofereceu Jesus ao que, amada e querida igreja? Você pode me dizer, eu sei, pão. Ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu riqueza. Não, ele ofereceu uma ilusão de ótica. Ele ofereceu uma ilusão de ótica. Ele disse, te prostra, te ajoelha, me adora e eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus olhou para ele e riu. E disse para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas como é que Satanás, ele oferece, porque ele oferece, mas como é que ele vai dar algo que ele não tem? Como é que ele pode dar riqueza se ele não tem riqueza? Como é que ele vai dar posses se ele não tem posses? Como é que ele vai dar comida e alimento se ele não tem? Se nem a chave da casa dele ele tem. Ele ofereceu uma ilusão de ótica. Mas por que é que Jesus não sucumbe e nem os seus olhos crescem e nem o seu paladar saliva com o prato que Satanás oferece? Escute, existe uma planta que sobrevive no deserto? Você pode me dizer, não, existe a murta. A murta é um tipo de vegetação que é levada pelo vento do deserto. A história conta que quando a murta vai bolando, ela chega perto de água, ela se vira, ela deixa as suas raízes crescerem, ela vai sugar a água daquele ambiente, ela vai buscar água depois do terceiro lençol freático. Quando a água se acaba, ela retrai as suas raízes e deixa o vento levar ela. O que isso tem a ver com tudo isso? Tem. Por que é que Jesus não sucumbiu? Por que é que Jesus não cai? Porque as suas raízes eram fortes. Glória a Deus. Porque as suas raízes eram profundas. Ele não estava alicerçado nele. Ele estava alicerçado em seu Pai. As suas raízes estavam em Deus. Ele estava firme no Senhor. Então você vai entender, no começo do ano tinha uma história, uma conversa. Nós temos que criar algo
para os jovens. Nós temos que fazer algo para a igreja, porque o carnaval está vindo aí. Quem já ouviu isso vai confirmar com o que eu estou dizendo. O carnaval está vindo aí. Nós temos que criar algo para a igreja. Coloca luau, não sei que desgraça é essa. Coloca um bando de gente na praia. Por quê? Coloca piscina. Porque se eu colocar um mês de oração, um mês de jejum, um mês de joelho dobrado, ninguém fica, vai todo mundo embora. Então a pergunta é, onde é que você está construindo a sua vida? É na rocha ou é na areia? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vê os ventos, vê os rios, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, entende ela, guarda ela, é transformado. Se eu sou transformado, eu sou mudado. A minha vida tem que estar alicerçada. A minha base, o meu rochedo é Jesus. Se eu estou nele, eu sou firme. Se eu estiver com ele, eu sou fiel. Se eu estiver com ele, eu vou para frente. Se eu estiver com ele, através da sua palavra, eu creio. Não tem diabo, não tem demônio. Barreira cai por terra, demônio é expulso. E a obra de Deus na minha vida é continuar. Aleluia, Deus. Eles ouviram a palavra. É forte em Deus. Eles praticaram a palavra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus nos disse, ele falou, base, estou nele. Adaraxé. Eu só saio daqui quando ele me responder. Aleluia. O Espírito desce, praticaram a palavra, reinou neles, trouxe mudança. Aí acontece o que aconteceu. Tem gente, irmãos, como eu disse, havia um aleijado na porta do templo. Então significa o quê? Tem gente esperando na porta. Aleluia. Esperando algo que tem dentro. Até quando nós vamos viver com paralíticos bem na porta? E não é na nossa porta, é porta do templo. Sobre 2 homens, o paralítico pede esmola. Mas o mais interessante é se pensar e se saber por que é que ele pede esmola, ele não pede cura. Por que que ele pede, me dá uma esmola? Por que ele não diz, ora por mim, para ver se Deus me cura? Por quê? Porque todos os cristãos que passavam por ali para ir para o templo só tinha esmola. Não tinha poder. Só tinha para dar para aleijado esmola. Até quando nós vamos alimentar pessoas com esmola? A pergunta nessa tarde é essa. Ele já estava acostumado. Porque se ele entendesse que as pessoas que iam para aquele templo eram pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, ele não iria pedir esmola, ele iria pedir a cura. É porque aquelas pessoas que entravam, mas ele estava acostumado em ver tudo e todos os crentes, e tudo que os crentes tinham dado para ele era o quê? Um starter, uma moeda. Pegava a moeda, jogava, mal olhava para a cara do sujeito e entrava no templo. Até quando, irmãos, as esmolas vão substituir o poder do Evangelho? Até quando, irmãos, esmolas vão substituir o poder de Deus? Até quando nós vamos continuar dizendo que somos crentes, cheios de Deus, e tudo que nós damos a este mundo aí são verdadeiras esmolas? A nossa preocupação deve ser essa: o que é que nós estamos dando a essas pessoas? O que é que nós estamos oferecendo a essas pessoas? Será que o teu louvor, ele marca a vida? Será que a tua palavra que tu prega é uma palavra diferente? Ou será que era mais uma esmola nessa vida? Será que as pessoas que ouvem aquela palavra serão marcadas por aquilo dali? Porque se ela é uma esmola, as pessoas podem até chorar, as pessoas podem até vibrar, as pessoas podem até dar glória a Deus, mas vão voltar no outro culto com a mesma necessidade.
e vão ficar esperando a esmola de novo. Devemos sim, amados e queridos irmãos, nos preocupar com os nossos hinos, com as nossas mensagens, porque elas viraram verdadeiras esmolas para o povo. Deus. Pregamos o que todo mundo prega, cantamos o que todo mundo canta e copiamos até lá de fora, porque já não temos mais criatividade de entregar algo que seja novo da parte de Deus. Aleluia. Vamos copiar isso daqui porque lá de fora está dando certo, então isso daqui pode dar certo aqui dentro, e vamos passar por prova aí e tal, eles vão gostar. Vamos trazer aqui fulano que tem um jeitinho do lado de fora e pode ser que dê certo aqui dentro, e às vezes chama isso de estratégia, e pode até ser estratégia, mas está faltando levanta e anda. Aleluia. Está faltando poder. De carabanda carabachai. É por isso, me perdoe, eu já disse em muitas igrejas, me perdoe se tem um aleijado aqui, porque o povo que está dentro não tem poder para curar o aleijado. Porque eu já vi muitas pessoas doentes, enfermas, e nós somos batizados, revestidos do Espírito Santo. Temos poder e autoridade do céu, mas não usamos o que Deus nos deu. O mal da nossa igreja não está, aleluia, quando eu falo de igreja ou de denominação, estou falando como um todo. E que está na hora de nós olharmos para esse povo, irmão Pedro, e dizer: eu não vim te dar esmola. Eu não sou mais um que está passando na terra. Eu não sou mais um crente, não sou mais um pregador, não sou mais um cantor. Eu sou alguém que está subindo para o templo. Eu posso ser abordado a qualquer momento por alguém que está acostumado a receber esmola. Eu preciso ter uma coisa diferente. Nós precisamos ter uma coisa diferente. Uma coisa que vá de contra o sistema, que vá de contra a religiosidade, que olhe para a cara desse povo e diga: eu não tenho prata, ou seja, eu não tenho a esmola que você está acostumado a receber, mas eu tenho algo que eu recebi de Deus, chamado poder do alto. A pergunta é, e a pergunta a se fazer é essa: o que é que você tem distribuído? A sua oração é só esmola? A sua oração que vai surtir efeito, ou está surtindo efeito, e as pessoas vão ficar marcadas com aquela oração que você fez? O hino que você canta é simplesmente o hino, você fecha os olhos, o povo dá glória a Deus, aleluia, amém, terminou o hino. Será que aquilo ficou marcado verdadeiramente nos corações e transformou uma vida? Será que a mensagem que você prega, que nós pregamos, é só mais uma que você baixou no Google, ou aquela que você pregou 5 minutos, mas as pessoas que estão ali foram impactadas? Chega de esmola, amada e queridos irmãos, no reino de Deus. Está na hora de termos o levanta e anda de novo. Está na hora de nos arregaçarmos as mangas e dizer: Deus, eu não me conformo em ter o que todo mundo tem. Eu não me conformo em dar o que todo mundo dá. Eu não me conformo em ser mais um que está entrando no templo e vai dar uma esmolinha para esse paralítico que está na porta há muitos anos pedindo esmola e que já se acostumou. Tem gente acostumado a vir ao templo fazer aquele velho ritual, mas quando volta está sem andar. Faz oração, faz tudo, mas quando termina está enfermo. Quando termina, a palavra não entrou, a palavra não mudou, a palavra não quebrou, a palavra não trouxe nem surtiu efeito. Vamos parar, irmãos, de dar esmolas no reino de Deus. Você é alguém diferente. Aleluia. Deus te deu algo novo, algo que Deus não deu a um ser humano comum. Deus deu a você. Se você é batizado com o Espírito Santo, você já tem poder e autoridade do céu. E para finalizar as minhas palavras e terminar, o que é que nós temos que fazer, irmão Samuel? Reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar a minha igreja. Eu não sei como, mas eu vou fazer algo que ninguém está fazendo.
Eu tenho que ganhar as almas do meu bairro. Eu tenho que ganhar as almas da minha rua. Eu tenho que ganhar os meus filhos. Eu tenho que ganhar a minha família. Terra seca, nai. Ah, mas eu já tentei, eu já orei, eu já busquei. Mas você precisa fazer algo novo. Você precisa fazer algo diferente. Você precisa fazer algo que você nunca fez. Deus quer usar. Deus quer levantar. Deus quer encher. Mas é preciso alguém fazer. Tomar a posição. Arregaçar as mangas. Olhar para o cima e dizer: ei, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o poder que eu recebi de Deus, a autoridade que eu recebi de Deus, eu dou a ti em forma de cura, em nome Deus. de Jesus. Aleluia. Levanta, igreja, reaja, toma atitude diferente e Deus irá se manifestar, trazendo avivamento e mudança para os nossos dias. Creia no Senhor Jesus. E todas estas coisas te serão feitas e acrescentadas. Mas amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.